E se você fosse obrigado a morar com sua amiga de infância, que na verdade é uma bruxinha super fofa, o que você faria? Com certeza você ia começar deixando o like e se inscrevendo. Me chamo Tenchi e agora vamos ver comemorar com uma bruxinha super desastrada em Witchwatch ou Vigilância das Bruxas. O anime começa com a Nico-chan chorando por ter que se despedir do Morrito. Ela fala que vai treinar pra se tornar uma bruxa incrível e quer ver ele novamente. E sim, o anime já começa assim. Eu juro, eu não chorei nesse começo. Antes se passa e mostra uns valentões implicando com o Morrito. O Momota, Inuzuka, Saruatari e Yamota. Aparentemente, Morrito ajudou um menino que estava sofrendo bullying pelos valentões e chamou o Momota de peixe-alga por causa de seu cabelo. Ele fala que esse cabelo é mais importante que a vida dele e demora 30 minutos para arrumar. Todos vão pra cima do Morrito. Ele desvia dos ataques, mas deixando de ser acertado com um soco na cara. Almoçando com seu pai, ele pergunta por que deixou ser atingido. Morrito fala que se revidasse ia bagaçar um moleque igual fez uma vez no passado, porque não conseguia controlar sua força. O pai fala que isso é história de perdedor, pois já ensinou ele como controlar a potência dos golpes. O pai pergunta se ele lembra da Nico, fazendo ele ter memórias não muito agradáveis com ela treinando suas magias nele. O pai fala que a Nico está voltando e quer que o Morrito seja o familiar dela. Ele fica surpreso e cospe a comida na cara do pai. Vou explicar aqui rapidinho o que é um familiar. As bruxas escolhem animais para ser seus companheiros, tipo os gatos, e isso é um familiar. Mas em um passado distante, um tigre e um boi, que eram familiares, absorveu muita magia assumindo uma forma humana. Eles se casaram com humanos e tiveram filhos, e assim nasceram os ogros. Inclusive, o Morrito e seu pai é um deles, por isso a super força. O Morrito questionava o pai, falando para ele ser o familiar dela, e ele responde simplesmente isso. Já vamos mandar esse cara pra cadeia, mas ele diz que vai fazer uma viagem e não vai poder, e já joga essa bronca pro seu filho. Ele vai ser tipo o guarda-costas da Nico. O pai fala que eles irão morar juntos, e ele cospe de novo na cara de seu pai. Ele se senta no sofá e fica se perguntando como será que a Nico está, e simplesmente ela mete essa entrada. Ela já chega quebrando tudo e começa uma cena muito bonita deles se reencontrando. Se não fosse pelo Morrito que estraga tudo falando que eles têm que limpar os cacos. A Nico tenta ajudar a limpar, mas ele diz que não precisa. Ela se senta na mesa e começa a pensar em que tipo de coisa eles vão fazer morando juntos. E obviamente ela já está caidinha por ele. Mas como todo prota de anime é meio bledo, mano, a mina acabou de chegar e já quebrou o vidro da porta. Essa eu já vi que é uma das malucas. Mas como ela é uma bruxa, ela fala que pode consertar. Só precisa de algum objeto que tenha algum valor emocional. O Morrito oferece a xícara preferida dele. Ela conserta o vidro da porta, mas a xícara fica só os cacos. Ele fica puto de primeira. Mas depois que ela pede desculpa, com essa carinha, ele se derrete e desculpa ela, dizendo que ela se tornou uma bruxa incrível. Animada pelo elogio, ela se empolga e quer mostrar mais magias, usando em si uma magia que transforma tudo em papel. Sim, ela vira uma folha de caderno. E obviamente, por estar muito leve, ela é levada e sai voando pela porta. O velho tomando seu chá de boa quando do nada ela bate na porta dele. E aqui quase que ele infartou. Ela fica presa na fresta entre uma casa e outra. O Morrito chega, mas não consegue alcançar ela. E o efeito do feitiço já está quase passando. Mas para a surpresa de todos, a casa que ela fica presa é bem a casa do Momota, o valentão do começo. O Morrito já pede um aspirador todo desesperado. O Momota já acha que ele quer confusão, dizendo que ele não pode revidar. E do nada começa um flashback. O Morrito, por ter super força, bagaçou o Momota quando era criança, levando uma bronca de seu pai. Então ele decidiu não revidar mais. O moleque aproveita disso, batendo nele várias vezes na frente da Nico-chan, sem sequer levantar um dedo, pois não conseguia controlar sua força. Ele não gostava muito dessa super força, pois não podia usá-la para nada. Por isso que seu pai decidiu treinar ele, para controlá-la. No presente ele lembra que a Nico pode consertar as coisas. O Morrito carrega um super soco e quebra a parede, tirando a Nico de lá, que volta ao normal em seguida. Ela usa o cabelo do Momodo para reconstruir a parede, e agora ele é da tropa dos calvos. No caminho pra casa, a Nico diz que tem que fazer algumas compras, e eles vão. O Morrito reclama que está muito pesado. Mano, ele acabou de quebrar uma parede no soco e está reclamando de uma sacola. Tá bom, né? A Nico já mostra uma magia nova, tranque leve. E sim, esse é o nome do feitiço, que faz com que as coisas fiquem muito leves, e já usa nas sacolas. O Morrito fala que essa magia é muito útil. A Nico já fica toda feliz. O Morrito fala para ela, para não falar para ninguém que é uma bruxa, pois isso poderia atrair pessoas mal intencionadas. Aí que a Nico fala que ele está errado, porque a magia das bruxas iniciantes é muito estável. E para estabilizar, ela tem que usar sua magia para ajudar as pessoas. Se uma bruxa ficar muito isolada, ela acaba sendo atraída para a magia negra. A Nico fala que quer se tornar uma bruxa incrível, que ajuda as pessoas. Morrito fala que vai ajudar ela nisso. Quando do nada um prédio começa a pegar fogo, e tem uma mulher presa nele. A Nico já sobe na vassoura junto do Morrito e voa até a varanda, onde a mulher está gritando por ajuda. Já pula na vassoura, mas o limite é de 3 pessoas, fazendo eles cair. A Nico já tem a ideia de lançar a tranque leve no Morrito. Mas quando essa magia é lançada em uma pessoa, a personalidade dela muda, deixando-a mais leve e tranquila. O Morrito já fica todo honesto e
tranquilo e já pede o nome da mulher que eles salvaram. Ela já fica se perguntando como eles estão voando numa vassoura. Por estar sob efeito do feitiço que deixa ele super sincero, ele revela que é um ogro e a Nico uma bruxa. A Nico já repreende ele, que minutos atrás falou que não era para revelar para ninguém que ela era uma bruxa. Mesmo usando a magia tranquileve, a vassoura não aguenta o peso e começa a cair. Mas a Nico usa o feitiço nela mesma, seguindo pousar com segurança. A Nico fica super tranquila também. E quando a moça vai questionar eles, a Nico lembra que esqueceram as compras dela lá perto do prédio e sai correndo. Quando chega em casa, parece que as compras dobrou de peso. A magia tranquileve tem um efeito colateral, que é deixar o objeto ou a pessoa atingida mais pesada, deixando os dois super pesados e cansados, além da personalidade que fica toda negativa. Um tempo depois eles aparecem na sala. A Nico agradece pelo dia que tiveram e fica impressionada por ele estar conseguindo controlar muito bem sua força de ogro, que provavelmente ele teve que treinar muito para isso. Morrito lembra da conversa com seu pai, que disse que a mãe da Nico teve uma profecia sobre a filha, que em um ano a Nico irá morrer, e o único jeito de salvá-la é seu familiar. Por esse motivo eles decidiram que os dois vão morar juntos, para o Morrito proteger ela. A Nico, vendo o Morrito todo pensativo, já lança essa. E claramente ela já tá toda apaixonada por ele. Essa aí já tá no papo. Na manhã seguinte ele está tomando café, quando do nada a Nico aparece de pijama na frente dele e fala que é o primeiro dia deles morando juntos, e isso é romântico. Ele já corta o clima falando para ela trocar de roupa antes de vir tomar café, que eles além de ser amigos de infância é um homem e uma mulher. Ela fica feliz ao ver que ele reconhece ela como uma mulher. No mesmo dia na escola, a Nico está toda empolgada, porque é o seu primeiro dia de aula, e os dois vão estudar juntos na mesma sala. Isso deixa a Nico super feliz e ela começa a pular de alegria. Vendo que a Nico está muito empolgada, o Morrito fala que precisa conversar com a Nico. Ela acha que ele vai se declarar para ela, mas na verdade ele fala que quando forem se apresentar na sala, ela não revelar que é uma bruxa e também não usar magia na escola, e ela achando que ele se declara para ela. Na sala de aula, a professora Yuri, que é super fã de mangás, dá boas-vindas para os alunos e começa a apresentação. O Morrito lembra a Nico para ela não revelar que é uma bruxa. Isso deixa ela triste, pois ela queria usar sua magia para ajudar as pessoas, mas concorda mesmo assim. O Morrito relembra a conversa com seu pai e fala que é melhor assim, para não chamar atenção. Como familiar dela, ele deve garantir que sua vida escolar seja tranquila, evitando que a profecia se realize. A apresentação começa pelos meninos, e essa sala aí só tem estranho, viu? O Morrito está anotando os nomes de seus colegas, quando ele escreve o nome errado. Ele usa a borracha de sua lapiseira para apagar, mas a borracha quebra. A Nick estava olhando isso tudo e tenta ajudar. Ela pega sua borracha emprestada e entrega para ele. No caso, era para ela fazer isso, mas ela simplesmente ignora todos os avisos do Morrito e usa magia. Agigantar é o nome da magia dessa vez. Essa magia faz com que as coisas cresçam. A ideia dela é usar essa magia na borracha do Morrito. Ela usa a magia, mas erra a borracha e acerta o cabelo do Morrito, que fica parecendo um Gon. E não fui eu que falei isso, foi a própria Nico. Ele nem percebe que seu cabelo ficou enorme. E a professora viciada em mangá solta essa pedrada. Essa professora é muito boa, velho. Para reverter o feitiço, é preciso lançar o mesmo feitiço no mesmo ponto onde foi lançado originalmente. E adivinha, a Nico erra de novo e deixa o Morrito com a cabeça enorme. O cara nem percebe que tá parecendo um Megamente. A Nico erra de novo e acerta o braço dele, mas dessa vez ele percebe e descobre na hora que foi a Nico usando magia. Ela já faz essa cara de que foi sem querer. E é a vez dele de se apresentar. Ele tenta esconder o braço, mas começa a falar nada com nada. E todo mundo acha que ele é meio maluco. A Nico vai desfazer o feitiço no braço dele, mas a vez dela chega e ela acaba lançando o feitiço nela mesma, deixando ela enorme. E para completar, ela fala que é uma bruxa pra sala toda. Ela só tinha uma missão e não conseguiu. A professora fala que a mãe dela confirmou que ela é uma bruxa mesmo e vai terminar os estudos na escola. O Morrito fala que queria que ela fizesse alguns amigos, mas as pessoas não sabem lidar com esse negócio de bruxa. O sinal toca e o Morrito chama a Nico para ir embora, mas a Cara e a Kukumi chamam ela para almoçar antes de irem para casa. O Morrito concorda e elas vão almoçar. Como em todo anime, aparecem aqueles caras que dão em cima das colegiais. A Kukumi fala para ignorá-los, chamando eles de perdedores. A Nico fica impressionada com o que a Kukumi falou para o trio de gados. A Kukumi fala que ela que ficou impressionada ao saber que a Nico era uma bruxa e pergunta se ela pode fazer mais feitiços. A Nico fala que pode fazer de tudo. Ela fala que na onde ela morava era muito solitário e não tinha nenhuma amiga da idade dela lá, e que é muito divertido sair com as amigas. A Kukumi já corta a conversa perguntando quem é aquele bofe, no caso o Morrito. A Nico fala que eles são amigos de infância. A Kukumi fala por que eles conversam parecendo que são namorados. Ela responde que não está namorando com o Morrito. A Kukumi pergunta por que eles vão embora juntos então. A Nico responde que é porque eles moram juntos. A Kukumi já fica toda doida. Do lado de fora, o trio de gatos fala que vão se vingar das meninas. A Kukumi pergunta como que o Morrito é, que se ele fosse alguém legal, a Nico poderia apresentá-lo para ela.
Do lado de fora, os valentões estão indo na direção das meninas, quando o Morrito aparece e bagaça os três. Voltando pra dentro da lanchonete, a Nico fala que o Morrito não é ninguém interessante, e nem um pouco másculo. Sei, cê tá com medo de perder ele, né? E as duas já perdem o interesse nele. No outro dia na escola, todo mundo já estão babando o ovo da Nico, pedindo seu contato e querendo ser amiga dela. E ela já está super popular. Pelo contrário, o Morrito só atrai os estranhos. A Kukumi já pede a Nico para mostrar suas magias. O Morrito fica preocupado porque magia não é brinquedo, mas a Nico entra na onda e fala que pode fazer de tudo. O Morrito já fala pra Nico se controlar. Ela ignora e usa a magia que faz todo mundo grudar nas paredes e no teto. Quando a professora chega, ela fala simplesmente isso. Mano, eu tô adorando essa professora, na moral. A professora fala pra eles ir com calma nas magias dentro da sala. Como hoje é um dia livre, ela fala que eles podem escolher o que fazer, e dá a ideia deles irem lá pra fora. A Kukumi fala que eles podem se divertir com a magia da Nico. O Morrito já intervém falando que magia não é brinquedo, mas é ignorado novamente. A Nico cria uma barreira mágica que possibilita todo mundo voar dentro dela. Os alunos das outras salas já ficam com inveja por verem os alunos da sala 3 voando. O Morrito pergunta se a Nico não está cansada, pois isso deve gastar muita magia. Ela responde que é só comer alguns docinhos que se recupera rapidinho, e queria proporcionar a sensação de voo para as outras pessoas, pois como ela nasceu bruxa, ela sempre pôde voar. O Morrito fala que ser um ogro nunca trouxe momentos alegres para ele. A Nico discorda, pois ele é um ogro incrível e deveria contar para todo mundo. Ele lembra que os pais dos amigos dele, quando era criança, proibiu os filhos de brincar com ele, dizendo que ele não era normal. Ele responde para Nico que ninguém ia querer chegar perto dele se descobrisse. Um caminhão que está passando por ali acaba entrando dentro da barreira, ficando todo descontrolado. Ele sai da barreira e começa a cair. Mas antes de bater no chão, o Morrito segura o caminhão nos braços, com todo mundo da sala vendo. A turma já começa a se perguntar como o Morrito conseguiu segurar um caminhão. Ele não vê pra onde fugir e revela que é um ogro, achando que todo mundo ia ficar com medo dele. Mas pelo contrário, todos acham muito legal, e não se espanta pelo amigo de infância de uma bruxa ser um ogro, e diz que faz ter sentido. A turma 3 começa a ficar bem famosinha na escola, por estudar na sala uma bruxa e um ogro. Mas ainda assim, o Morrito só atrai as pessoas esquisitas. E assim acaba o episódio 2. Caso queira continuação, é só deixar o like e comentar aí embaixo. Se você encontrasse um cubo que te concedesse super habilidades que você deve usar para proteger sua amada, clique nesse vídeo e veja se esse cara conseguiu proteger sua amada.